Eu quero convidar você a se colocar de pé nessa manhã. Nós vamos ouvir o Espírito Santo falar conosco no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5. Eu lerei a partir do versículo de número 1. Lucas 5, a partir do versículo de número 1. Assim diz a palavra do Senhor. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele, de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Pai, o pastor Alexandre já intercedeu por nós. E eu te agradeço muito por estar sustentado aqui por oração. Mas, Pai, eu quero bater no peito e dizer a Ti nessa manhã: ser propício a mim, pecador. Eu não tenho justiça própria nenhuma. Eu sou justificado pela obra do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não tenho pretensão de ser aceito na Tua presença por qualquer desempenho. Porque nenhum desempenho humano pode Te agradar. Tua palavra diz que as nossas melhores obras e o nosso melhor desempenho, confiado em si mesmo, não passa de algo repugnante aos Teus olhos. Então, Deus, nós temos só Jesus, esse que prega e todos os que ouvem. Só se trata dele a mensagem. Então, Pai, o pedido é o seguinte: que Ele mesmo venha ao nosso encontro. Que Ele mesmo que se revela no livro se levante e brilhe a sua glória diante da face do povo dele. E que o povo amado por Ele, comprado pelo sangue dele, seja impactado pela presença do Senhor aqui. E que nessa manhã o teu povo experimente uma transformação radical. Pelo poder do Espírito Santo que fala conosco nas Escrituras. Essa é a oração que nós fazemos, confiando não em nossa capacidade, mas confiando no poder do Espírito de Deus e no poder da obra de Jesus. Fala conosco, Deus. Nós te imploramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Imagine comigo trabalhar a noite inteira e não trazer R$1 sequer para dentro de casa. Que situação angustiante. Isso aconteceu com os discípulos de Jesus. Eles vivem da pesca, precisam pescar para sobreviver. E saíram então, em seu empreendimento de pesca, os sócios Pedro, André, Tiago e João. E foram para o mar da Galileia. E remaram durante toda a noite. E jogaram a rede para um lado. E puxaram e não havia nada. Foram mais para o meio do mar. Lançaram a rede. Outra vez puxaram e não havia nada.
foram para outra ponta do lago, lançaram a rede, não pescaram, amados irmãos, de 6 horas da tarde até as 6 da manhã, um peixe sequer. Contas a pagar, comida a colocar na mesa, e não puderam trazer R$ 1 para dentro de casa. Que situação decepcionante. Quando eles estavam ali, talvez lambendo suas próprias feridas, dizendo, coitados de nós, Deus não está conosco, hoje nós não conseguimos pescar nenhum peixe sequer. Já estão ali lavando as suas redes. Aparece o famosíssimo Rabi da Galileia, já conhecido por eles, porque eles o conheceram na Judéia, quando foram ouvir João Batista pregar. E Jesus, então, quando Simão está ali, como a multidão o aperta na beira do lago, a multidão é muito grande, Jesus fala para Simão, Simão, me empresta o barco. E então, Jesus entra dentro do barco, eles afastam o barco um pouco da praia, amarram o barco, e Jesus senta no barco e começa a pregar para a multidão. E assentado ele prega, e ele aproveita, amados irmãos, a superfície do mar da Galileia para poder amplificar a sua voz e poder alcançar a multidão. Então Jesus lança a mão da oportunidade que o lago lhe dá e prega mais uma de suas mensagens maravilhosas. Como em todo domingo, o culto público acaba, então Jesus terminou de pregar o sermão e dispensou a multidão. E quando ele dispensou a multidão, amados irmãos, ele fez algo maravilhoso. Ele mandou Pedro pescar de novo. E ao olharmos para este texto da palavra de Deus, quando o Senhor Jesus manda aquele que tinha fracassado a noite inteira e não tinha trazido R$ 1 para dentro de casa, pescar novamente. Ao olharmos para esse texto, o Senhor fala conosco. E Ele quer dar a você, a mim, como deu a Pedro, uma transformação radical. O texto nos ensina como experimentar uma transformação radical. Como experimentar uma transformação radical. Inicialmente o texto nos diz, creia na palavra de Jesus. Como experimentar uma transformação radical? Creia na palavra de Jesus. Jesus terminou o sermão, provavelmente impetrou a bênção, a multidão foi embora, os discípulos já lavaram todas as redes. A sensação de decepção é tão grande que eu não sei se Pedro escutou uma palavra daquele sermão. Tamanha angústia do seu peito. E Jesus termina de pregar e fala para ele, Pedro, faze-te ao largo, ou seja, vai para o meio do lago, lança a rede para pescar. Em outras palavras, Jesus diz para ele, Pedro, tenta de novo, trata outra vez. E Pedro falou assim, Rabi, mestre, de Bíblia o senhor entende, mas se tem alguém que entende de peixe aqui sou eu. Eu entendo, ele falou assim, o senhor prega espetacular, ninguém nunca pregou como o senhor. Mas o senhor quer vir se meter aqui no meio de peixe? Eu vivo nesse lago aqui desde menino, né? Eu tentei a noite inteira, não peguei nada. É isso que ele está falando para Jesus. O senhor entende de Bíblia, eu entendo de peixe. Mas a palavra do Senhor Jesus é irresistível, irmão. Ele fala, Senhor, eu pesquei a noite inteira, não tem nada aí hoje. Literalmente, hoje o mar não está para peixe, Jesus. Tudo isso porque ele considera Jesus um mestre humano. Veja como é que ele chama o Senhor. Preste atenção. Ele diz aqui no versículo 5, mestre. Ele não chama Jesus de Senhor. Mestre era rabi, era o termo usado para pastor. Em outras palavras, ele fala, pastor, o senhor entende de Bíblia, né? Mas de peixe aqui, faz favor, o senhor não estudou pescaria, o senhor não fez nenhum curso para isso. Teologia o senhor sabe, mas de comércio, de peixe, desse negócio é comigo, né? Mas a palavra de Jesus é tão irresistível, irmão, que ele tentou teimar, mas eu imagino o senhor olhando para ele. E ele não pôde resistir ao olhar de Jesus, como ninguém pode. Ele falou, tá bom, já que o senhor está falando, vou pescar de novo. Nós aprendemos, irmãos, neste texto, que se nós queremos experimentar uma grande transformação em nossa vida, nós temos que crer na palavra de Jesus. Por mais que você tenha tentado fazer tudo com a sua própria capacidade, por mais que você tenha lançado mão de todos os seus dons e talentos, por mais que você tenha esgotado todas as suas habilidades,
Por mais que você sinta que não é possível, se Jesus manda, tenta de novo, trata outra vez, volta para o lago e lança a rede e vai pescar, você precisa crer na palavra de Jesus. Porque Jesus para mim e para você não é meramente um mestre humano. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Rei da Glória, Ele criou o peixe, Ele criou o mar, Ele criou você, e Ele pode fazer com que os peixes pulem dentro da sua rede. Então creia na palavra de Jesus. Irmãos, eu gosto muito de história da igreja. Eu gosto da história do reverendo João Calvino. João Calvino foi um moço, um grande intelectual. Estudou teologia porque o pai dele trabalhava para os padres de Noyon, na França. E para ganhar uma bolsa na faculdade, ele foi ordenado padre sem ser padre e foi sustentado na faculdade em Paris. Mas depois, quando o pai dele brigou com o bispo, tirou ele da faculdade de teologia e botou ele na faculdade de direito, porque o sonho do pai dele era que ele fosse advogado. E ele terminou um mestrado em direito na Universidade de Orleans. Um grande intelectual, já escrevia filosofia na sua juventude. E Calvino, então, foi convertido provavelmente aos 26 anos de idade. E quando é convertido, ele é amigo de Nicolas Cop. O primo de Calvino tinha traduzido o Novo Testamento, Roberto Olivetano. E Nicolas Cop se tornou o reitor da Sorbonne, a universidade mais importante do mundo naqueles dias. E Calvino fez um discurso para Nicolas Cop, e a universidade era romanista, e Calvino fez um discurso protestante. E, queridos, Nicolas Cop quase apanhou. Calvino teve que se fingir de camponês para sair correndo de Paris, senão ele ia ser assassinado. E aí depois, então, ele foi para o interior da França, na biblioteca de um amigo, uma biblioteca. Ele era um grande autodidata, estudou, aprendeu teologia com todo o seu ser. E logo, pouco depois da sua conversão, ele escreveu o primeiro volume da sua instituição de religião cristã. E como a igreja reformada carecia de um referencial, porque Lutero era um grande desbravador, Farel também, grandes pregadores fervorosos, mas precisava-se de um manual de teologia. O livro de Calvino virou uma febre. Se espalhou para a Europa e todo mundo queria conhecer quem era o menino, o jovem teólogo prodígio que escreveu aquele livro. Calvino, sendo perseguido na França, pegou seus irmãos, resolveu ir para Estrasburgo, que na época pertencia à Alemanha. Essa cidade, às vezes ela vai para a França, às vezes ela vai para a Alemanha, hoje ela é da França. E ele queria ir para Estrasburgo. Mas o rei Francisco I da França estava em guerra com o imperador Carlos V, que era o imperador do Império Romano Germânico, rei da Espanha e rei da Alemanha. E para desviar da guerra, ele resolveu passar pela cidade do lago, por Genebra. Aquela cidade tinha deixado a liderança da Casa de Savoia, dos bispos de Savoia naqueles dias. Ela tinha se convertido para se livrar do domínio dos bispos. Mas o povo não era convertido. Só era uma conversão formal. E o pastor da cidade era o reverendo Guilherme Farel. Então Calvino chegou ali na taverna, descansando para viajar no outro dia para ir para Estrasburgo, e aquele camarada que era o dono da biblioteca onde Calvino tinha estudado, estava em Genebra, falou para Farel: Calvino está aqui, está na taverna. E aí Farel falou: Calvino, Deus te trouxe aqui. O pessoal dessa cidade assumiu a reforma, mas não é convertido. Eu sou um pregador fervoroso, mas não tem tanta teologia assim. Deus te mandou aqui para você me ajudar a pastorear essa igreja. Calvino falou: quem? Eu? Eu não. Deus me chamou para estudar teologia. Eu quero me dedicar ao osso espiritual. Meu chamado é estudar, escrever, ser teólogo. Eu não, rapaz. Ele, rapaz, essa cidade precisa do evangelho de Jesus. Deus pode fazer uma obra maravilhosa aqui. Eu preciso de você aqui. Ele falou assim: eu não. Eu vou estudar teologia. E o reverendo Farel insistia com ele. Por fim, Calvino disse que não. Farel ficou tão bravo, irmão, tão bravo, que ele deu um tapa na mesa assim, pá. Que Deus amaldiçoe a sua vida. Que Deus amaldiçoe o seu descanso. Que Deus derrame sobre você todas as suas maldições. A igreja de Jesus precisa de você e você rejeita servi-la. Que Deus amaldiçoe sua vida, seus estudos e tudo que você tem. Calvino ficou tão assustado. Tá bom, eu aceito ficar aqui. O chamado dele foi pela maldição. E eles ficaram ali, irmãos, pregando, abençoaram a igreja. Aplicaram a disciplina bíblica, e o consistório da cidade era liberal, não aceitou. Mandou os 2 pastores embora. E aí, depois que eles foram embora, Farel foi para Neuchâtel. E Calvino foi, amados irmãos, para a cidade onde desejava viver. O pastor da cidade era Martin Bucer, né? E ele cedeu para Calvino a igreja de refugiados franceses, que tinha 500 membros.
Calvino pastoreou ali, pregava todos os domingos. Como era especialista em grego, estudou com Marturin Cordier. Ele dava aula de grego no seminário, participava de muitos debates teológicos. Conheceu Idelete, uma viúva de um pastor, casou-se com ela e disse que viveu ali os 3 melhores anos da sua vida. Quando ele estava muito feliz, Genebra começou a chamar ele para voltar. Ele falou assim, não vou de jeito nenhum. Aquela cidade me perseguiu. E aí Martin Bucer disse para ele, você tem que voltar, Calvino. Ele, não vou não, estou muito bem aqui, rapaz, para que eu vou voltar? E eles mandaram carta, ele, eu não quero voltar. Farel viajou de Neuchâtel, falou, Calvino, você tem que ir, a igreja está precisando de você. E Calvino, lá vai Calvino de novo, irmão, sem convicção nenhuma, mas obedecendo o chamado de Deus. Quando ele chega ali, 3 anos depois, ele abre a Bíblia na igreja de Saint-Pierre e continua a pregar, compromisso com a pregação expositiva, no versículo seguinte em que tinha parado de pregar nos 3 anos anteriores. Quando ele volta, ele ainda sofre muito. O partido dos libertinos domina a cidade. Eles perseguem Calvino, vão para a porta da casa de Calvino, à noite ficam dando tiro, ameaçando o pastor de morte. Colocam os cachorros, nome dos cachorros da cidade de Calvino. O pastor ia para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, aí o pessoal, Calvino, o pastor olhava para trás e os cachorrinhos, foi humilhado ali. Perdeu sua esposa, perdeu seu filhinho, mas depois aquele pessoal saiu do poder, irmãos, e Genebra começou a ser um grande centro da reforma protestante. Pastores de países perseguidos iam para lá, estudavam, eram preparados, missionários foram enviados por toda a Europa com a fundação da Universidade de Genebra, e até para o Brasil Calvino mandou missionários. No final da sua vida, aquele homem que mesmo sem paixão resolveu confiar em Jesus para seguir no seu ministério, apresenta como brasão da sua vida uma mão com um coração dentro. E o lema da sua vida, como quem confiava em Jesus, se tornou, em latim ele escreve, Cor meum tibi offero Domine prompte et sincere. O meu coração te ofereço, ó Senhor, pronto e sinceramente. Deus usou um pastor que abria a Bíblia no seu púlpito todos os domingos para pregar, para mudar a história da civilização ocidental. Simplesmente porque ele creu no poder da palavra de Jesus. Irmão, se nós crermos no poder da palavra de Jesus, nós poderemos ser usados para mudar a nossa cultura, para mudar a nossa família, para mudar a nossa cidade, para ser uma bênção nas mãos de Jesus. Talvez você tentou, deu com os burros d'água. Talvez você tentou fazer alguma coisa e não conseguiu. Talvez você se sinta limitado dizendo, quem eu? Eu quero me dedicar a outra coisa, pastor. Mas Jesus convida você nessa manhã a confiar na palavra dele. Ele diz para você, eis que eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos, portanto vá, faça discípulos, pregue o evangelho a toda criatura. Ele diz para você, eu nunca vou te deixar, jamais vou te abandonar. Então seja fiel a mim, seja uma bênção, consagre a sua vida em minhas mãos, entregue a sua vida a mim, creia, pregue a palavra, viva a palavra de Deus, faça toda a diferença, em nome de Jesus. Creia na palavra do Senhor, meu querido amigo e irmão. Nós devemos esperar grandes coisas de Deus na nossa vida. E devemos crer na ação poderosa do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E tal como Deus envia essa chuva copiosa lá fora, que Deus derrame sobre nós a chuva do seu Espírito. Para que, amados irmãos, confiando em sua palavra, nós nos levantemos e preguemos o Evangelho. E sejamos uma bênção e um instrumento de transformação para essa geração. Um simples pastor no púlpito de uma igreja abriu a Bíblia e foi instrumento de Deus para mudar a história. Deus quer levantar a sua vida para fazer toda a diferença, mas você tem que confiar no chamado que Jesus tem para você. Você tem que crer naquilo que Deus colocou em suas mãos. O Senhor Jesus diz para você, seja uma bênção, faça toda a diferença. Mãe, você não sabe quem você está criando. Você pode estar criando, mãe, o próximo João Calvino. O próximo que vai substituir o apóstolo Paulo. Você pode estar criando a próxima Amy Carmichael.
ou uma grande missionária, uma Elizabeth Elliot que vem por aí. Então, mãe, não desista de orar com suas filhas. Não desista, mãe, de pregar o evangelho para os seus filhos. Pai, não desista de discipular seus filhos. Não desista de apresentar sua família diante de Deus. Tem hora que você faz o trabalho, parece que não vai dar certo, mas creia na palavra de Jesus. Ele está mandando você avançar. Tenta de novo, trata outra vez, lança a rede. Na hora certa, o Senhor vai dar a bênção da colheita de grandes peixes, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Como experimentar uma transformação radical? Creia na palavra de Jesus. Ele te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Ele é o próprio Filho de Deus. Você precisa confiar no Senhor em todas as situações da sua vida. Mas talvez você me pergunte nessa manhã, pastor, como experimentar uma transformação radical? Inicialmente o texto nos diz, creia na palavra de Jesus. Mas como experimentar uma transformação radical? Espere por grandes milagres. Como experimentar uma transformação radical? Espere por grandes milagres. Nós vamos ler, queridos irmãos e irmãs, do versículo de número 5 até o versículo de número 8. Eu vou ler o 5, a igreja o 6, eu o 7, a igreja o 8. Vamos ler juntos a palavra de Deus? Assim diz a palavra do Senhor, responsivamente. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sob a tua palavra, eu lançarei as redes. Vocês, irmãos. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vocês outros. Espere grandes milagres. Pedrão ouviu a palavra de Jesus e voltou para o barco. Talvez mandou André e um dos funcionários, jogaram a rede de novo, talvez lá no fundo, só vou fazer porque o pastor está falando para fazer, porque não vai dar em nada esse negócio. Já aconteceu isso, você duvida de tudo, só vou fazer porque ele está falando para fazer, só para o pastor não falar que eu não tentei de novo, vou fazer. Mas fazer o quê? Não vai dar em nada. Quando eles jogam a rede, irmãos, a rede estressa. E eles começam a puxar e o barco começa a virar. E aí eles vão puxando, vão tentando puxar na rede para dentro, parece que o barco vai afundar. E eles falam, João, Tiago, vem cá, o barco vai afundar. E eles vão puxando, amado irmão, a parte da rede já enche de peixe o barco. E aí chega o outro barco, puxa, eles vão, o outro barco enche. E os dois barcos estão quase afundando, amado irmão. Que milagre maravilhoso é o milagre da multiplicação de peixes. Porque creu na palavra de Jesus, ainda que duvidasse no princípio, Pedro experimenta um grande milagre. O milagre, amado irmão, da multiplicação dos peixes. Impactante, não é verdade? Mas eu gostaria de dizer a você que esse não é o maior milagre do texto. O maior milagre do texto é a conversão de Pedro. Pedro começa no versículo 5, que nós lemos, chamando Jesus de mestre. Olha como Pedro chama Jesus agora no versículo 8. Vamos ler todos de novo, mais uma vez? Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo o quê? O maior milagre do texto é a conversão de Pedro. Pedro começa chamando Jesus de rabi, de pastor, de pregador. E agora ele cai de joelhos e diz que Jesus é o Senhor. Ele reconhece que Jesus é o soberano. Ele reconhece que Jesus é Deus. Ele reconhece que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Ele diz, Senhor, retira-te de mim, porque eu não passo de um miserável pecador. Ele reconhece o pecado dele.
Ele reconheceu que foi incrédulo, que ele duvidou da palavra de Jesus, que ele não cria. Ele fez, amado irmão, talvez por desencargo de consciência, mas agora ele diz: Senhor, eu não presto, eu sou um miserável pecador, retira-te de mim. Eu acho que Pedro falou isso, irmão, garrado, ajoelhado ali, mas falando assim: retira-te de mim, mas segurando a veste de Jesus assim, mas não vai não. Eu que imagino assim, mas ele creu no Senhor ali. Pedro foi salvo, Pedro foi transformado. Ele deixou de achar que Jesus era um mestre meramente humano para tê-lo como seu grande Senhor, o Salvador da sua vida, aquele que deu a vida na cruz para salvá-lo, que vai mudar sua vida a partir dali e que ele entrega sua vida totalmente a Jesus naquele momento. O texto nos ensina, amados irmãos, como experimentar uma transformação radical. Se nós queremos experimentar uma transformação radical, amados irmãos, nós devemos esperar viver milagres. Espere por grandes milagres. Experimente grandes milagres em sua vida. Eu gosto do texto do profeta Ezequiel. Deus bota Ezequiel num grande cemitério a céu aberto, cheio de ossos, e fala: prega para os ossos. Se fosse eu e você, não pregaríamos. Fala assim: o senhor é doido, só tem osso aqui. Que absurdo é esse? Ezequiel obedece, fala, Deus dá a mensagem: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, farei crescer tendões sobre vós, porei carne sobre vós, porei pele em vós, porei em vós o meu Espírito e vivereis, e sereis um exército poderoso, numeroso. E Ezequiel obedece e prega, e quando ele prega, um milagre começa a acontecer, os ossos começam a tremer, e você vê se juntando dedo, mão, braço, antebraço, esqueleto, de repente você vê olho, você vê coração, você vê, amado irmão, você vê pulmão, você vê estômago, você vê rim, e você vê veias crescendo, você vê a pele crescendo, corpos são formados. Depois Deus manda ele clamar ao Espírito Santo: vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam o Espírito. E ele ora, o Espírito Santo sopra, e o vale da morte se torna o vale da vida. O vale da destruição se torna o vale da restauração. O vale da miséria se torna o vale da alegria. O vale da derrota se torna o vale da vitória. Quando Deus poderosamente fala na sua palavra e sopra com o seu Espírito, nós vemos um grande milagre. O milagre da restauração, da ressurreição, da salvação, da transformação de almas, pelo poder e para a honra e para a glória de Cristo Jesus. Meu amado rebanho, essa semana eu preguei na cidade de João Dourado, num congresso onde está concluindo a pregação hoje, reverendo Amauri, que é o presidente da APMT, pastor da Penha. Eu, pastor da Unida e presidente da APECOM, preguei na abertura. Para 1.000 pessoas numa quinta-feira, igreja lotada. Irmãos, João Dourado é longe. O dono daquelas terras foi o coronel João Dourado, que foi evangelizado pelo reverendo William Abel, que construiu o edifício número 1 do Mackenzie aqui em Higienópolis. O Abel, eu tiro o chapéu para esses missionários. Ele foi lá naquelas brenhas pregar para o coronel João Dourado. O coronel João Dourado teve mais de 20 filhos, então a descendência dele domina a cidade. O nome da cidade é João Dourado. E aí você desce em Salvador, viaja mais 6 horas de carro, e foi uma bênção. O carinho baiano é maravilhoso. Tive a oportunidade de pregar ali, Deus nos visitou no culto à noite. Dei uma palestra no congresso na sexta de manhã, saí de lá meio-dia, mais 6 horas até Salvador, ia pregar o voo 7 e pouco, o voo atrasou para 8h30, a gente estava pousando em Congonhas, mandaram fechar o aeroporto, fomos para Guarulhos. Resultado, cheguei em casa quase 1h da manhã, da sexta-feira. Mas foi bênção. Mas sabe qual não foi a minha alegria? Que eu ouvi um testemunho da secretária de Ação Social, o prefeito da cidade estava lá, várias autoridades do município, da região. E o ano passado, no aniversário daquela cidade, o prefeito é crente, se converteu. E resolveu não fazer festa de bebedeira, resolveu fazer um culto. E aí, então, ele falou assim: vamos trazer algum pastor presbiteriano para pregar. Primeiro, obviamente, é sempre o príncipe, né? O príncipe Hernandes. Hernandes não pôde, então vai o reverendo Roster mesmo, né? Graças a Deus, já estou em segundo, né? Louvado seja o Senhor. Né? Então, me chamaram para pregar. E eu fui, irmãos. Viagem longa. Eu falei: domingo eu não tenho agenda. O prefeito: não, a gente vai fazer aniversário na segunda-feira. Para a glória de Deus, cultaço abençoado. Chamaram uma equipe de louvor, mais de 5.000 pessoas na praça. Evento precioso. Preguei Cristo. Depois comi um frango apimentado, estilo baiano. Voltei vomitando a viagem inteira.
Quando cheguei em Salvador à noite, liguei para a Cleusa, falei, Cleusa, estou sem comer o dia inteiro. Ela, come uma coisinha, você já deve estar melhor. Quando eu cheguei na lanchonete, senti o cheiro, sujei o aeroporto todo, tive que me limpar, quase perdi o voo. E alguém fala assim, para que isso? Cheguei lá agora, a secretária de Ação Social do município falou, pastor, essa aqui é a mãe do secretário de administração do município. E eu quero contar para o senhor que o senhor veio aqui um ano atrás. E o senhor pregou o evangelho. E o secretário de administração entregou a vida a Jesus naquele dia. E ele foi para a igreja no domingo seguinte e não parou de ir um domingo sequer. Irmão, quem sou eu, irmão? Eu não valho nada, eu voltei vomitando, eu sou aquilo, eu sou vômito e o resto daquilo ali. Esse sou eu. Tá? Mas Deus resolve usar gente assim, gente que vomita. Para pregar a palavra dele. E que privilégio ver Deus salvando aquele moço e ver como a salvação dele mudou a vida da sua família, a maneira como ele administra os negócios da cidade. É um crente fiel. Nós temos que esperar por grandes milagres quando fazemos a obra de Deus. E se um se converter, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Eu tenho um filho na fé lá, tenho filho na fé fora do Brasil, glória a Deus por isso. É graça. Já pensou que Deus pode usar a sua vida para alguém crer em Jesus? Estou olhando para o meu amado presbítero Salim. Semana que vem nós vamos ter um momento de gratidão, a família dele vai cantar no meio do culto, louvando a Deus pelos 90 anos dele. Mas quando eu estava lá na Bahia, ele fez 90 anos. Parabéns, meu presbítero, essa semana. Nós temos uma família, presbítero Adilson e Genoveva da igreja, que vieram para a igreja através do Dr. Salim. Discipulou Adilson, o diácono da nossa igreja. Adilson é um teólogo reformado de excelência. Um dos que mais sabe teologia reformada dessa igreja. Genoveva é uma bênção, está lutando em casa para recuperar de um AVC. Família amada. Que privilégio Deus usou esse servo, que cantou aqui hoje, com 90 anos, louvado seja Deus. Para que essa família viesse a Jesus, e essa família está aqui no nosso meio. Se Deus usou o doutor Salim, Ele pode usar você. Por que você não abre a sua boca? Por que você não fala de Jesus para os seus colegas de trabalho? Por que você não fala de Jesus para os seus familiares? Você tem que crer no poder de Deus. Você tem que esperar que Deus realize grandes milagres na sua vida. Quantos amigos seus já ouviram da salvação de Cristo Jesus? Quantas pessoas já vieram a Cristo através do seu testemunho? Talvez você me diga, não, pastor, mas eu sou calvinista, Deus salva os eleitos e tal. Tudo bem, meu irmão, mas Deus predestina os fins e os meios. Até na eleição matemática vale. Se você pregar para 0 eleitos, quantos vão se converter? 0! 0 vezes 0 é 0. E qualquer coisa vezes 0 é 0. Então, meu amigo, se você não pregar para ninguém, Deus não vai usar você para ser instrumento da conversão de ninguém. Mas se você pregar para 1000, e dentre eles Deus tiver 5 eleitos, aleluia! Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Jordaninha, ontem chegou uma moça linda aqui no conselho. Foi avaliada como membro. E ela disse que veio para a Unida porque Deus usou você. Ela está aqui no templo. Louvado seja o Senhor. Que privilégio, né? Toda glória seja dada ao nome de Jesus. É gente como nós que Deus usa. Então, irmão, espere por milagres. É como Spurgeon dizia, pregue e creia que Deus vai converter as pessoas. Se levante para ser uma bênção. Em nome de Jesus, amém. Que Deus realize na sua vida grandes milagres, amém, meu irmão? Que Deus converta seu esposo, minha irmã. Que Deus converta sua mulher, meu irmão. Que Deus converta seus filhos. Que Deus te use para ganhar almas no trabalho. Que você coloque a sua vida nas mãos de Jesus. Que você espere grandes coisas de Deus e faça grandes coisas para Deus. E que Deus faça uma obra maravilhosa em sua vida, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Que pecadores digam para Pedro, como Pedro, Senhor, eu sou pecador, mas eu creio em Ti e entrego minha vida totalmente ao Senhor. Que Deus nos use, irmãos, para ver o grande milagre da salvação de almas nessa cidade, em nome de Jesus, amém! Você está satisfeito com a sua vida espiritual?
Você está satisfeito com a maneira como as coisas têm sido conduzidas na sua vida? Você precisa experimentar uma transformação? Você quer uma transformação na sua vida? Ou você já se acostumou com esse tédio, com esse marasmo que é a sua vida? Como experimentar uma transformação radical? Em primeiro lugar, o nosso texto nos disse o quê? Você se lembra? Creia na palavra de Jesus. Em segundo lugar, o nosso texto nos disse, espere por grandes milagres. Mas em terceiro e último lugar, como experimentar uma transformação radical? Atenda o chamado de Jesus. Versículos 10 e 11. Eu leio o 9, a igreja o 10, nós todos o 11. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Vocês o 10, amada igreja. Todos juntos. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo o seguiram. Que privilégio, irmãos, esse texto. E ele é inusitado demais, porque nós vemos no começo do texto um bando de homens lavando uma rede, chateados, porque não pescaram peixe algum. Chateados, tristes. Agora, eles estão com os barcos cheios de peixe. E eles vão embora. E largam os peixes para lá. O que aconteceu no processo? O texto nos diz que Pedro ficou admirado com o milagre. Está ali convertido, ajoelhado aos pés de Jesus. Mas essa admiração, Senhor, Senhor, adorando a Jesus, Tu és o meu Senhor, retira-te de mim, eu sou pecador, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas não se apoderou só dele a admiração, diz o texto, também de André, também de Tiago, também de João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios dele naquele processo. Então, quando eles estão ali assustados, Jesus fala assim, rapaz, fica tranquilo, não tenha medo. Eu agora vou mudar sua vida totalmente. Você agora não vai preocupar com peixe mais não. Você vai pescar algo que vai fazer diferença na eternidade. Não temas. Doravante, a partir de agora, você será pescador de homens. Jesus chama Pedro para ser pregador do Evangelho. Ele experimenta uma mudança radical. A Bíblia diz, irmãos, que eles entraram nos barcos, arrastaram as redes para a praia, milhares de peixes. Diz o texto que eles fizeram? Deixando tudo, seguiram a Jesus. Que maravilha, irmão, é quando alguém deixa tudo. Deixa o seu velho passado. Deixa aquilo que era importante e que não valia nada. É como Paulo, que tinha uma tremenda reputação, era reconhecidíssimo, um grande teólogo judaico, o menino de ouro dos fariseus, e ele diz, considerei tudo como esterco, como caca, literalmente. Tudo que eu conquistei, porque eu quero seguir a Jesus. Atendeu o chamado do Senhor, experimentou uma transformação radical. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje o Senhor está chamando você, se você está aqui e não tem Cristo, o Senhor está chamando você para abrir mão da sua vida de pecado e crer no Filho de Deus que te amou tanto e deu a vida na cruz para te salvar. Ele vai trazer real significado para você. Ele vai te perdoar de todos os seus horríveis, feios e tristes pecados, porque Ele te amou e morreu por você. E Ele vai te abraçar e vai dizer, tu és o meu filho amado. Eu quero que você viva na minha presença todos os dias. Eu te perdoei, te dou a vida eterna. Agora você é meu. Mas se você já creu em Cristo, mas tem vivido a vida longe do Senhor,
ou tem vivido uma vida sem significado e sem propósito, o Senhor está dizendo o seguinte: você tem que parar de viver para si mesmo, e você tem que viver como alguém que trabalha para mim. E talvez o Senhor nem faça você mudar de emprego, mas agora você não vai levantar de manhã reclamando porque você tem que ir para aquela empresa, mas você vai levantar de manhã consciente que você está indo ali como um missionário de Jesus, como alguém que representa Jesus. Agora você vai deixar de ser um estudante que vai dizer: que miséria, eu tenho que ir para a escola, mais uma vez, não aguento a escola, que coisa horrível. Você precisa entender que foi Jesus que te colocou naquela escola. E não é possível que você vai passar por ela sem ser uma bênção. Não é possível que você vai perder essa oportunidade. Para de reclamar da escola. Entende que Jesus te colocou ali para ser alguém que o representa e que faz a diferença na vida dos seus amigos, porque eles não poderiam conhecer Cristo se não fosse através de você. Ouça o chamado do Senhor. Venha pescar homens, junte-se a mim. Eu te convido para pregar o Evangelho junto comigo. Vamos comigo, me dê a sua mão. Vamos alcançar o mundo através da minha salvação. É isso que o Senhor está chamando você a fazer. A parar de viver para você e a viver para aquele que te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Talvez o Senhor te deixe continuar no seu mesmo emprego. Outros Ele vai mandar abrir mão de tudo, ir para o seminário, fazer teologia, fazer o curso de missões da PMT e ir para um campo transcultural. Mas não importa. Onde você estiver, você é representante de Jesus. E você tem que cumprir a missão dele, onde ele te colocou, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Não temas. A partir de agora, Jesus diz: você trabalha para mim. Vamos juntos? Vamos pescar homens? Vamos fazer a diferença? Sejamos uma bênção nas mãos de Cristo Jesus. Irmãos, eu já contei aqui, os mais velhos já ouviram, mas talvez você mais novo não ouviu, por isso eu tenho que voltar em algumas histórias antigas. E Jesus disse que um bom escriba é aquele que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Eu tenho tentado imitá-lo nesse sentido. E do seu depósito. Eu já contei aqui a história do reverendo Alexander Duff, que eu admiro muito. Pastor presbiteriano escocês do século XIX. Ele foi para o Punjab, que na época pertencia à Índia. Hoje, se não me engano, faz parte do Paquistão. Região do rio Ganges. Dedicou sua vida pregando o evangelho ali. Era um mestre em teologia. Um grande mestre. Abriu escolas, universidades, treinou pessoas, fez toda a diferença, plantou igrejas. Um ministério abençoadíssimo na Índia. Quando ele voltou para a Escócia, já velhinho, ele foi convidado para pregar a palavra de Deus num grande auditório de Glasgow, onde havia mais de 1000 pessoas. Falou sobre missões. E pregou o evangelho, deu testemunho do que Deus tinha feito no seu ministério ali. E disse aos presentes que ali estavam: se você quer consagrar a sua vida ao serviço de Cristo Jesus, depois de ouvir essa mensagem e esse testemunho, eu gostaria de orar por você. Saia do seu lugar, venha aqui à frente, eu quero orar por você. Mas o coração daquele povo que ouvia era tão endurecido, que sabem quantas pessoas foram à frente? Nem sequer uma. O reverendo ficou tão impactado com a dureza do coração daquela multidão, que ele teve um princípio de infarto no púlpito e desmaiou ali, irmãos. Situação caótica naquele auditório. Levaram o pastor para a salinha, os médicos correram, fizeram a massagem nele. Quando ele voltou, ele disse: eu preciso voltar para o púlpito, meus irmãos. Ele disse: pastor, se o senhor voltar para lá, o senhor vai morrer. Ele: não quero saber, eu preciso voltar para o púlpito. Pastor, nós não podemos deixar, o senhor vai morrer. Eu vou morrer, mas eu vou voltar para o púlpito. E ele voltou. E quando ele voltou, ele disse: se a rainha da Inglaterra conclamasse a qualquer um de vós, a grande rainha Vitória, né? Conclamasse qualquer um de vós ou a vossos filhos, para que a representasseis nos rincões mais longínquos deste mundo, iríeis, cheios de orgulho e alegria, porque seríeis os representantes da rainha da Inglaterra. Hoje, o todo-poderoso Rei,
o Senhor dos senhores, o Rei da glória, o todo-poderoso Deus, o eterno Senhor, o Filho de Deus, o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo, vos conclama para que sejais seus representantes e não quereis ir. Voltarei eu velho para a região do rio Ganges. Irei, entregarei minha vida até o fim. E pelo menos um dia eles saberão que Jesus Cristo os amou. O Espírito Santo visitou aquele auditório com a convicção de pecado terrível. E eles choraram ininterruptamente. E sem que o pastor chamasse, centenas de jovens vieram à frente e consagraram a sua vida à obra missionária. Mais de 300 deles foram missionários até o fim de sua vida. Sabe por quê, meu irmão? Deus só teve um filho e fez dele um missionário. Não existe maior privilégio do que representar ao Senhor Jesus nesse mundo. Não existe maior honra do que poder viver para compartilhar a palavra de Deus. E o Senhor conclama você para ser parceiro dele nesse projeto. Qual será a sua resposta? Que tal como Pedro, Tiago e João, Isaías, você possa dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Amém. Você precisa de uma transformação radical? Você precisa parar de viver para si mesmo? Como experimentar uma transformação radical? Creia na palavra de Jesus. Espere por grandes milagres. Atenda ao chamado do Senhor. Que Deus realize uma transformação radical em sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.